Oi, pessoal. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Me avisem aí se vocês estão me ouvindo. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí, né? Que vai notificando aí, o pessoal vai chegando. Sejam todos bem-vindos. Ouvindo? Sim, beleza. Então tá, é sempre bom perguntar, né? Eu não sou muito acostumada a fazer essas coisas, então é bom a gente se certificar. Boa noite, ouvindo bem aqui, beleza? Oi, amigas. Marili, querida. A Bia e a Dai, eu já vi que estão aí também. Obrigada pelo apoio, pela presença. Muito bom. Então tá bom, gente. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre esse assunto meio difícil, né? Meio polêmico, mas que é importante a gente falar, né? É importante a gente falar e justamente porque tem muita informação e muita desinformação, né? E aí cada um fala uma coisa e aí, obviamente, né, que as pessoas têm dúvida, né? As pessoas têm dúvida e então a gente vai conversar um pouco e tentar, né, tirar algumas dessas dúvidas, esclarecer alguns pontos importantes, né? Na verdade, assim, tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas que são, na verdade, a base de toda a confusão, né? Que gira em torno dessa questão do efeito do DIU, se é abortivo, se não é abortivo, né? Então, é complicado, é um assunto complexo, mas a gente vai conversar tranquilamente. Eu vou tentar não me prolongar muito também, né? Pra gente ir direto ao ponto e tentar esclarecer esse assunto aí todo, né? Até porque vocês ficaram sabendo aí, né, que recentemente, né, as notícias aí sobre uma deputada, né, que tava aí com projetos e tal, né, para disseminação do DIU, né, chamou muita atenção a questão de isso ser focado em meninas muito jovens, né, então também são coisas importantes para a gente pensar, para a gente refletir, né, se realmente essa é a melhor abordagem, né, ou não. Enfim, mas vamos falar só do DIU hoje, né? Não vamos entrar em outros pontos, né? Vamos falar só do DIU. E o pessoal tá chegando, já chegou bastante gente. Então, acho que a gente vai começando, né? E assim, né? Vocês devem saber que existe aí alguns tipos de DIU, né? Tem o DIU de cobre, o DIU hormonal, né? Que é um DIU que vai liberando ali um pouquinho de hormônio. E também tem um DIU que tem cobre com prata, né? E tem sido amplamente disseminado, né? Principalmente por quê? Porque como agora as pessoas estão se conscientizando mais dos efeitos maléficos da pílula anticoncepcional, né? Para a saúde da mulher, então, assim, as pessoas estão achando que o DIU é a solução de todos os problemas, porque não vai causar efeito colateral, e existe uma pressão, né, muito grande de organizações de saúde e próprias agências governamentais também para disseminar o DIU, para colocar o DIU nas mulheres, né, como estratégia mesmo de controle de natalidade.
né? E aparentemente é tudo muito cômodo, não tem tanto efeito colateral, não precisa ficar tomando a pílula, né? Como a pílula que toma todo dia, né? Coloca o DIU lá e deixa lá, né? Por anos e anos, pode ficar até 10 anos com o DIU. Então, aparentemente é muito bom, né? Então, existe uma propaganda muito forte, né? Em cima disso. E, né? Como é que eles atuam, né? Como é que o DIU atua no corpo da mulher, né? Então, ele é um dispositivo que é colocado dentro do útero, né? Então, como ele é um dispositivo, né? Ele é um corpo estranho, né? Então, ele é colocado ali no útero, né? Dentro do útero, e o corpo da mulher percebe que aquilo ali é uma coisa estranha. Ele percebe que aquilo ali não faz parte do corpo, do organismo, né? Então, a reação que o corpo faz é uma reação de tentar expulsar aquele corpo estranho, né? Então, um exemplo bem básico, né? Por exemplo, uma bactéria, um vírus, né? Da gripe, por exemplo, né? Então, tem ali a ativação de um sistema de defesa, né? Que vai liberar diversas substâncias para tentar, né, combater aquele vírus, aquela bactéria, para tentar eliminar, né? O nosso corpo funciona dessa forma, né? Então, ali com o DIU acontece essa reação, né? Para tentar expulsar, né? Eliminar aquele corpo estranho dali, que foi colocado ali no interior do útero, né? Só que é justamente essa reação, né? Essa reação inflamatória que é responsável, então, por alguns dos efeitos contraceptivos do DIU, né? Por quê? Porque todas essas células inflamatórias, elas vão prejudicar, por exemplo, ali a entrada do espermatozoide no sistema reprodutor feminino, né? Vai prejudicar o espermatozoide de passar por ali, porque o espermatozoide ele vai ter que chegar ali, né, na cavidade uterina, depois ele vai atravessar a trompa, né, até chegar lá na extremidade da trompa, onde ele vai encontrar o óvulo sendo liberado, né, pelo ovário. Então ele faz toda essa movimentação ali, e essa reação inflamatória, ela prejudica, né, essa movimentação dos espermatozoides, né, prejudica a própria motilidade, né, os músculos trabalhando ali para empurrar o espermatozoide. Então essa reação inflamatória prejudica nesse sentido também, né. Então, assim, de fato existe esse efeito que é contraceptivo, que é no sentido de prejudicar, né, de impedir o encontro, né, do espermatozoide com o óvulo. Então existe esse efeito. Mas existe também um outro efeito, e aí aqui está a polêmica, e a gente vai conversar muito sobre isso hoje, né? Que é, então, o fato do DIU impedir, né, o processo de implantação, né, ou nidação de um embrião, ou seja, um óvulo fecundado, né, no útero, né? Então, assim, basiquinho aqui, tá? A gente sabe que a mulher, todo mês, ela tem um ciclo menstrual, e todo mês, todo ciclo menstrual, ela tem um período fértil, né? E aí, nesse período fértil, ela vai tendo ali a camadinha interior ali do útero, né? Que é o endométrio, que é uma camada muscular, né? Essa camadinha, à medida que o ciclo menstrual vai andando, né, que vai evoluindo, e aí vai tendo maturação folicular, produção de estrogênio, né, tudo isso vai causando ali nesse endométrio um processo de proliferação celular, né, então ele vai crescendo, né, ele vai aumentando ali a quantidade de vasos sanguíneos, enfim, de células, de oxigênios, tudo isso, né, ao ponto de ele ficar, então, bem gordinho, vamos dizer assim, né? Ele fica gordinho. Por quê? Porque ele tá se preparando para receber um embrião, um óvulo que venha a ser fecundado, gerando então um embrião, né? Uma nova vida. Então isso é a fisiologia da mulher. Isso acontece todo o ciclo, não digo todo mês, porque não é exatamente mensal, mas todo ciclo menstrual, então acontece essa proliferação,
né, endometrial para receber uma nova vida, um embriãozinho que venha a ser concebido ali naquele ciclo menstrual. Então, gente, isso acontece em todo o ciclo. Essa é a natureza da mulher, né? Então, todo mês o corpo da mulher se prepara para receber uma nova vida ali dentro do seu útero e gestar aquela vida. Isso acontece, é normal, né? Isso é natural da mulher, né? Então, essa capacidade de proliferação do endométrio, né? Que é importante porque ali tem todos os nutrientes necessários para o embrião continuar se desenvolvendo, né? E aí, vamos supor, então, que naquele ciclo, né, o óvulo foi liberado, então, e houve a fecundação, né? Houve um ato, uma relação sexual ali, e o espermatozoide, então, alcançou o óvulo e aconteceu a fecundação. Então, no momento da fecundação, né, nós temos ali já um novo organismo, né? Então, nesse momento, a gente, quando tem a fecundação, não é mais o óvulo da mulher com o espermatozoide do homem. Ali, naquele momento, a gente já tem, né, a fusão de todo o material genético ali e a origem, então, de um novo organismo humano. Então, não é mais óvulo nem espermatozoide, é um novo organismo humano. É uma célula chamada zigoto que vai, então, se desenvolver como ser humano durante todas as suas etapas, né, de desenvolvimento. Então, o zigoto, né, ele é formado ali no momento da fecundação, né, é uma célula única que vai se dividindo, né, e essa fecundação, ela não acontece no útero, ela acontece lá na extremidade da trompa, né, e aí esse zigoto ele se divide, era uma célula vira duas, de duas vira quatro vira 8 vira 16, e à medida que ele vai se dividindo, ele vai atravessando a trompa e chega então aonde? Na cavidade uterina, certo? Aí ele chega ali na cavidade uterina e ele encontra o quê? Um endométrio gordinho, pronto para recebê-lo e dar a ele todos os nutrientes que ele precisa para continuar crescendo, continuar se desenvolvendo. Então, o que acontece? Ele se implanta, ele se fixa ali naquele endométrio, onde tem tudo o que ele precisa, e ele continua se desenvolvendo, ele continua se desenvolvendo, porque o desenvolvimento dele já se originou, já começou na fecundação. Ficou claro isso? Deu para entender? Né? Então, assim, ali a gente tem um novo organismo humano, uma nova vida humana. E eu queria mostrar para vocês esse livro aqui, que é um livro de embriologia básica que eu tenho aqui em casa, que é um livro utilizado na medicina, na farmácia, enfim, na área da saúde, né? E logo no início desse livro aqui, ó, no início, na página 2, ele já fala assim: o desenvolvimento humano inicia-se quando um ovócito, ou óvulo, de uma fêmea, é fecundado por um espermatozoide de um macho. O desenvolvimento envolve muitas mudanças que transformam uma única célula, o zigoto, em um organismo humano multicelular. A embriologia se interessa na origem e no desenvolvimento de um ser humano, do zigoto até o nascimento, certo? Então, a embriologia, a ciência que estuda o desenvolvimento humano, ela fala, né, que o desenvolvimento humano inicia nesse momento da fertilização, onde nós temos ali a fusão dos gametas, né, todo o material genético ali já é de um novo ser humano, né? Então, isso é o que nos diz a embriologia. Só que daí depois as pessoas falam, né, não, mas a vida não começa na concepção, a vida só começa depois. E, de fato, existem diversas teorias de início da vida. Diversos. Tem até um artigo que eu vi esses dias, né, que fala que tem pessoas que defendem que a vida começa só na implantação, ou seja, só vai ser vida humana se implantar, né? Aí tem outras pessoas outros pesquisadores, enfim, né, que falam que a vida humana começa quando tem batimento cardíaco. Outros falam que não é vida porque não tem consciência. Ou então a questão do argumento da sensibilidade à dor. Inclusive, esse é um argumento utilizado em alguns lugares onde o aborto é legalizado, né? Não, mas só vai fazer aborto até 20 semanas porque em 20 semanas ele já começa a sentir dor. Então tá. Então se não sente dor, não é vida,
né? E assim por diante. Existem outras teorias ainda mais absurdas, né, que falam que a vida humana só começa depois que nasce, ou que então que só vai ser vida humana depois dos 2 anos de idade, que é o período da vida em que a pessoa já começa a expressar as suas vontades, né? Aparentemente ter, né, uma maior consciência da vida, do ser. Então, enfim, existem muitas teorias. Então, quando as pessoas falam assim, ó, mas não tem consenso, não tem consenso sobre a vida humana, o início da vida. Se a gente for pensar em todas essas teorias, de fato não tem consenso, porque existem diversas teorias e cada pesquisador defende o seu ponto de vista. Agora, aqui tem consenso. Nesse livro aqui tem consenso. A embriologia tem consenso, porque a embriologia mostra pra gente quando que o desenvolvimento humano começa. Então você pode atribuir aí qualquer coisa que você quiser, né? Pra dizer se a vida, se aquele ser humano merece viver ou não. Se sente dor. Se não sente dor, não é vida, não merece dignidade, não tem dignidade, não tem direito de nascer. Se não tem coração batendo, também não. Não sei o que, não sei. Né? Entenderam? Então é óbvio que não existe consenso nesse tanto de teoria, não existe consenso, não existe evidência para esse tipo para essas teorias. Não tem como comprovar que, mas então se não, o coração não tá batendo, então não é vida. Não tem como comprovar, não existe evidência disso, né? Agora, existe evidência científica sobre a fecundação, sobre a fertilização. Isso existe evidência. Ali, os estudos todos mostram que quando tem a fecundação, tem um novo ser humano se formando, se originando ali, né? E tem artigos muito recentes mostrando aí fenômenos, né, cada vez mais novos que os pesquisadores ainda não tinham conhecido, que acontecem ali nesses primeiros minutos, esses primeiros estágios, né, de vida de um ser humano, né? Então, vamos pensar bem nessa questão, né? Teorias existem muitas, né? Mas o consenso que existe é o consenso que nos traz justamente a embriologia. Quando fala que, quando a gente tem a fusão ali dos gametas, a gente tem um novo ser humano se originando. Só que aí, gente, o que acontece? Tem toda uma manipulação, né, de linguagem, porque quando os contraceptivos começaram a surgir ali, começaram a fazer os estudos e tal, para propor uma pílula, já é óbvio que naquela época os caras já sabiam que poderia ter inibição da ovulação, mas que poderia ter também um prejuízo de implantação, né? Como é que eles iam fazer para passar isso, né? Considerando que naquela época ali, em 1960, 70, né, em muitos lugares o aborto ainda não era legalizado, né? Então começou a surgir ali uma conversa, né, de que precisaria ser feito uma alteração no conceito de gravidez, né? Então, assim, mas a vida começa na concepção, a gravidez começa na concepção, então quando já tem concepção, já tem gravidez, e aí eles começaram a mexer com essas palavras, né? Então aqui tem esse documento aqui, ó. Depois eu vou deixar esses documentos todos em algum lugar aí, eu vou deixar para vocês olharem depois, né? É um documento da Faculdade Americana de Obstetras e Ginecologistas, né? Esse documento ele é de maio de 2014, né? E aí ele começa falando: fatos são importantes, tá tudo em inglês aqui, né? Fatos são importantes. Vamos falar então sobre o início da gravidez. E aí o que ele fala? Aqui estão os fatos científicos sobre quando a gravidez começa. As agências governamentais e organizações médicas americanas concordam que a definição científica de gravidez e a definição legal de gravidez são a mesma. A gravidez começa na implantação do óvulo fertilizado, na linha do útero da mulher, ou seja, o endométrio. Isso acontece ali em torno de 5 a 9 dias após a fertilização. Então, aqui, o que ele está querendo dizer aqui? Que a gravidez começa na implantação. Isso aqui é a base de tudo quando a gente fala sobre aborto oculto. Vocês estão entendendo? Isso aqui é a base de tudo. Por quê? Porque se a gravidez começa só na implantação, os fenômenos que acontecem antes da implantação não quer dizer nada, né? Em nenhum momento aqui ele fala de vida, tá? Em nenhum momento ele fala de vida humana, de ser humano, não, ele não fala. Ele fala de simplesmente um processo fisiológico ali, enfim, que é a gravidez, que ele resolveu dizer que começa na implantação,
tá? Esta organização é a mesma que diz que aborto é saúde pública, é cuidado com saúde, tá? Que fala em outro documento, né, que o manual deles, né, um manual para a saúde da mulher deles, prevê, ou seja, lista o aborto entre os diversos serviços que fazem, então, cuidado ginecológico, né? E aí, essa mesma agência, essa mesma faculdade americana de obstetras e ginecologistas, né? Então, uma grande organização que, enfim, rege várias outras, né? E informa e orienta várias outras agências, né? Órgãos de saúde, né? Tá aqui fazendo trazendo pra gente esses conceitos. Tem esse outro documento aqui, né, que também é de 2014, e esse documento aqui, ele trata de pílula do dia seguinte e dispositivos intrauterinos, né, o DIU que a gente tá falando aqui. E aí ele fala, fatos são importantes, contracepção de emergência e dispositivo intrauterino não são abortivos. Então vamos ver o que mais que eles dizem aqui, né. E aqui eles trazem diversos conceitos, né? Então, por exemplo, que ele fala aqui, a questão que a gente tem que ver o que é contraceptivo e o que é abortivo. Concordo. Então, ele fala que o entendimento aqui da diferença entre um contraceptivo e um abortivo requer, então, um entendimento de processos biológicos que levam à gravidez. Beleza. E como as várias formas de contracepção trabalham para prevenir a gravidez. Até aí tudo bem. Então tá, daí ele explica o que é a fertilização, que acontece quando um óvulo e um espermatozoide se fundem, né? Aí depois ele explica o que é a implantação. Então, após a fertilização, o blastocisto, que é o óvulo fertilizado, né? Vai se implantar na linha do útero, que é o endométrio, beleza? E aí depois ele dá a definição de gravidez. É estabelecida apenas na conclusão da implantação do óvulo fertilizado. Esta definição científica de gravidez é também a definição legal de gravidez aceita por agências governamentais e todas as principais agências médicas dos Estados Unidos. Ó, já tá falando aqui, ó, quem é você para discordar, porque a maioria das pessoas das agências de saúde do mundo inteiro, nos Estados Unidos, concordam que a gravidez começa na implantação. E aí ele continua. O que é um contraceptivo? É um agente que previne a fertilização de um óvulo ou previne a implantação de um óvulo. Então, assim, quando a gente fala em contraceptivo, o que é? Ou anticoncepcional, que é a mesma coisa, né? Anticoncepcional é anticoncepcional, antes da concepção. Beleza, vai impedir a concepção. Agora, se a concepção já aconteceu, e o que vai acontecer depois é a implantação, como é que esse efeito é contraceptivo? Como é que esse efeito é anticoncepcional se a concepção já aconteceu? Vocês conseguem me explicar? Porque é o que está escrito aqui nesse documento, tá? E aí ele continua. Ele fala aqui, o que é um abortivo? É um agente que prejudica um embrião já implantado na linha do útero, após a gravidez já ter sido estabelecida. Vocês conseguem entender? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, sim, é absolutamente contraditório os médicos afirmarem que a gravidez inicia na implantação no útero, sendo que eu acabei de sofrer gravidez ectópica, ou seja, nunca foi implantado, mas eu estava grávida. Eu vou falar um pouquinho depois sobre a gravidez ectópica também. Né? Vocês conseguiram entender, vocês conseguiram acompanhar isso aqui? Ficou claro? Vocês vão comentando aqui, vão falando aqui pra mim nos comentários. Vocês conseguiram entender o que esse documento fala? Esse documento da Faculdade Americana de Obstetras e Ginecologistas fala que um contraceptivo impede a concepção e a anidação. E um abortivo só vai ser abortivo se ele prejudicar o embrião que já foi implantado. Se esse embrião ainda não foi implantado, não é abortivo. Então ele vai fazendo essa manipulação dos conceitos, entendeu? Então, em síntese, o que ele fala, né?
que a gravidez inicia na implantação do óvulo fertilizado no endométrio. Então, isso é a gravidez para estes órgãos, essas agências aqui de médicas, enfim, né? Então, a gravidez é isso. E um contraceptivo, então, vai prevenir a concepção, mas também ele atua impedindo a implantação, e um abortivo, ele só vai prejudicar depois que implantar, né? Aí, se a gente for pensar assim, o DIU, né? O que acontece com o DIU? Se a gente for pegar, ele gera essa resposta inflamatória, que nem eu falei pra vocês, né? O DIU de cobre, por exemplo, ele tem um potencial muito mais forte, né, dessa reação inflamatória pela questão da liberação ali dos íons de cobre, né? Então, ele gera essa resposta inflamatória, que é esperada, então, fazendo com que o ambiente ali intrauterino se torne hostil aos espermatozoides e ele vai dificultar, de fato, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Porém, a mulher continua ovulando e se por um acaso o espermatozoide sobreviver e conseguir fecundar, este óvulo fecundado vai chegar no útero e vai encontrar aquele mesmo ambiente hostil, isso se ele conseguir chegar no útero, né? Ele vai encontrar aquele ambiente hostil e não vai conseguir se implantar. E aí ele vai ser eliminado. E isso caracteriza um aborto oculto. É oculto porque ninguém nunca fica sabendo. É muito cedo, acontece muito cedo, muito rápido, e não dá tempo de saber o que aconteceu, tá? Por isso que é oculto. Então, esse DIU de cobre, ele tem mais capacidade mesmo de alterar a questão da mucosa uterina, a produção de muco, então ele de fato prejudica a motilidade, a movimentação dos espermatozoides, né? Além de fazer todas aquelas alterações lá no endométrio, né? Daquela reação inflamatória toda que ele faz, né? E aí, se a gente for pegar o DIU de cobre, tem um nome comercial, que é Paragard, se a gente olhar no site oficial do Paragard, que é um site americano, né, enfim, em inglês, né, aí tá lá escrito, né, o Paragard é abortivo? E aí, qual que é a resposta que eles dão? As evidências suportam que o Paragard não prejudica a gravidez e não é abortivo. O cobre no Paragard atua para prevenir o espermatozoide de alcançar o óvulo e fertilizá-lo, e ele também pode prevenir a implantação, né? Ou seja, se ele pode prevenir a implantação, então ele pode causar um aborto oculto, já que para se implantar o óvulo precisa ter sido fecundado, e se ele foi fecundado, ele já é uma nova vida, né? Mas eles dizem que não é abortivo, por quê? Porque eles se baseiam nessa redefinição de gravidez que tá aqui, que só começa na implantação. Então fica muito claro, né? Fica muito, muito claro. O DIU hormonal, né? Tem um famoso Mirena, é hormonal, né? Além dele gerar essa resposta inflamatória, ele também tem hormônio, né? Então, esse hormônio vai sendo liberado aos poucos e atua diretamente ali no endométrio, né? Vai sendo liberado ali na cavidade uterina. E ele potencializa, né, esse efeito de prejudicar a implantação, né? Porque vocês lembram lá que eu falei que o endométrio ele vai ficando gordinho, né? Então, quando tem esse hormônio, ele vai atuando ali na linha do endométrio, fazendo com que ela fique cada vez mais fina, né? Então, ele não apresenta mais a capacidade proliferativa, né? E, consequentemente, se chega ali um embriãozinho recém-fecundado, encontra aquele ambiente que não está pronto para receber ele, né? Então, ele não consegue se implantar ali, porque aquela linha é muito fina, ela não tem mais a capacidade proliferativa, né? Então, ele de fato, esse DIU hormonal, ele tem esse efeito mais, assim, proeminente mesmo, né? Por quê? Porque a reação inflamatória que acontece normalmente com o DIU, porque é um dispositivo estranho ao corpo, né? Então, essa resposta inflamatória, ela vem associada com essa atrofia do endométrio, que é causada pelo hormônio que é liberado ali no local, certo? Então, até a gente pode sugerir, né, que o mecanismo primário do DIU hormonal seja, de fato, esse efeito anti-implantação, né? Porque ele atua direto ali no endométrio, né? E no caso do DIU de cobre tem uma reação inflamatória bastante potencializada pelos íons cobre, né? Que prejudicam, de fato, ali a motilidade dos espermatozoides, né? E se a gente for pegar
a bula, né, do DIU Mirena, né, também tem as bulas, né, internacionais, em inglês e tal, a gente vê que as informações estão lá a respeito da implantação. E, de fato, não se omite porque, segundo essas agências aqui, essas faculdades, enfim, a gravidez começa na implantação, então tudo bem prejudicar a implantação. Né? Então, o que fala no site, né? O Mirena previne a gravidez através do controle do desenvolvimento da camada de revestimento do útero, que é o endométrio. Então, controla ali, não deixa crescer, não vai conseguir se implantar. É assim que funciona o Mirena, tá? De forma que esta camadinha não fique suficientemente espessa para possibilitar a gravidez. Além de promover o espessamento do muco no canal cervical, de forma que o espermatozoide encontre dificuldade para entrar no útero e fertilizar o óvulo, né? Então também tem esse efeito de tentar prejudicar ali, né, a movimentação dos espermatozoides. Mas o efeito primário é na linha do endométrio. E assim, a mulher que usa o DIU, ela continua ovulando, né? A ovulação acontece ali normalmente, né? Também tem um DIU, tem um cobre com prata, né? Que tem um produto comercial chamado Andalan, né? E ele fala também, né, que o mecanismo de ação também consiste em criar um ambiente intrauterino hostil aos espermatozoides, que é intensificado pelo cobre, né? Então, evita a sua chegada até as trompas, tem efeito espermicida pela liberação do cobre, que altera a composição do muco cervical, também reduzindo a motilidade, né, dos espermatozoides. E o útero reage ao dispositivo intrauterino como a um corpo estranho, com uma reação inflamatória, gerando alteração celular e bioquímica no endométrio e fluidos intrauterinos, o que interfere na migração dos espermatozoides, na fertilização e no transporte do óvulo, impedindo também a anidação do óvulo fecundado. Então, essa informação também está aqui na bula desse produto Andalan, né? Até tem um estudo, um pouco mais antigo, né, que ele verificou em usuárias de DIU a expressão de uma molécula chamada Early Pregnancy Factor, né, então um fator inicial de gravidez, né, e aí é uma molécula que é produzida no corpo da mulher já nas primeiras, entre 24 e 48 horas já tem a produção dessa molécula, né, e aí eles viram que as mulheres usuárias de DIU, né, elas apresentavam uma porcentagem maior dessa molécula, mas elas não ficavam grávidas. Então, por quê? Porque fecundou, né? Porque essa molécula ela é produzida em torno de 24 horas depois da fecundação, né? Então, assim, é um estudo um pouco mais antigo, mas não significa que ele seja inválido, né? Porque as pessoas têm aí uma mania também de dizer que precisa ser recente. Tudo que foi feito alguns anos atrás não vale mais. Também não é bem assim, né? Deixa eu ver aqui. Precisa de mais profissionais, né, médicos, enfim, mas na verdade é difícil porque tem uma pressão bem forte mesmo, né, nos profissionais que estão atuando, enfim, né, tem uma pressão muito forte em cima disso para disseminação mesmo de todos os tipos de métodos contraceptivos. O DIU agora é o método a bola da vez, né, então tem de fato muita pressão em todos os profissionais, médicos, enfermeiros, enfim, para de fato colocar DIU em todo mundo, né? Então, muitos acabam por comodismo ficando ali naquela situação. Outros, de fato, não acreditam que seja abortivo, né? Então, não entram na briga porque para eles está claro que não é. Eu até vou falar mais um pouco sobre isso aqui, por conta justamente de como que a informação chega para os profissionais da saúde, né? Então, o pessoal tá perguntando aqui se predispõe a gravidez ectópica, né? Então, assim, se a fecundação acontece, então a gravidez, ela tem maior probabilidade de ser ectópica. Isso também já tem alguns estudos aí sugerindo, né, que se a pessoa engravida, ou seja, se acontece a fecundação, então essa gravidez tem maior probabilidade de ser ectópica. Por quê? Porque justamente por conta da reação inflamatória que o DIU causa ali, essa reação inflamatória interfere com a motilidade ali das trompas, né? Então,
Como o embrião ele é fecundado lá na extremidade da trompa, ele tem que atravessar a trompa e chegar na cavidade uterina para se implantar, essa travessia dele é lenta, né? Por conta dessa motilidade das trompas que está dificultada, o movimento dos cílios ali que empurrariam ele, né? Tudo mais. Né, próprio obstáculo mecânico mesmo, células inflamatórias ali prejudicando a passagem dele. Então, às vezes ele não chega a morrer, o embrião não chega a morrer, mas ele não consegue chegar no útero em tempo para se implantar e acaba se implantando na trompa. Deu para entender? Então, assim, é mais um indício de que acontece aborto oculto. Essa estatística de maior probabilidade de gravidez ectópica com usuários de DIU, né? E uma outra coisa, quando a mulher toma, por exemplo, o contraceptivo, ela, né, logo o corpo dela se restabelece, alguns meses o corpo se restabelece, né? O mesmo quem usa preservativo, enfim, né? Agora, no caso do DIU, já tem também estudos mostrando que mesmo depois da retirada, ainda pode acontecer problemas ali, né? Mesmo o risco aumentado de gravidez ectópica, né? Sugerindo um problema de lesão tubária subsequente, né? À retirada do DIU, porque aquela reação inflamatória fica ainda por algum tempo, né? Atuando ali, né? E causando esse problema, né? E aí a questão ali que a gente estava falando dos profissionais da saúde e tal. Se a gente for ver, né, o que fala, por exemplo, o Ministério da Saúde. Eu peguei um documento aqui do Ministério da Saúde que fala sobre o DIU de cobre, né? E aí, se você for pegar num ponto que fala do mecanismo de ação, ele fala: o DIU de cobre age provocando mudanças bioquímicas no endométrio, etc., à medida que os íons são liberados, blá, 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 levando a uma reação inflamatória, citotóxica, com efeito espermicida, né? Então, vai prejudicar a vida dos espermatozoides e dificultar que ele encontre o óvulo para fecundá-lo, né? O cobre é responsável pelo aumento da produção de prostaglandinas e pela inibição de enzimas endometriais. Tal ação terá efeito tanto nos espermatozoides como nos ovócitos secundários. Provoca também uma alteração no muco cervical, tornando-o mais espesso. Considera-se que o DIU interfere na motilidade e qualidade espermática, atrapalhando a ascensão dos espermatozoides. Enfim, ele não fala de implantação aqui. Não fala de, mesmo que na bula dos produtos fale que prejudica a implantação, mesmo que nos sites oficiais destes produtos em inglês está lá falando que prejudica a implantação, aqui no documento do Ministério da Saúde, essa informação não consta. Por que será? Será que é porque aqui no Brasil o aborto é proibido? É crime? Fica a pergunta, né? E aí, se você pegar este documento, que depois eu vou deixar também para vocês olharem, na página 45 o título é Esclarecendo mitos. E aí, uma das perguntas é: o DIU com cobre é abortivo? E qual que é a resposta deste documento do Ministério da Saúde? O DIU com cobre não é abortivo, ele é um método contraceptivo que, por sua presença física e efeitos no útero, impede o encontro do óvulo com o espermatozoide, através de alterações bioquímicas e morfológicas no endométrio e no muco cervical. Só isso, né? Não é abortivo, não fala de implantação aqui, nem nada, e obviamente eles estão corretos se for considerar essa orientação da Faculdade Americana de Ginecologistas e Obstetras, que fala que a gravidez começa na implantação. Então tá tudo bem, ninguém tá falando de vida humana aqui, né? Ninguém tá falando que a vida começa na formação do zigoto, e que o zigoto leva de 5 a 9 dias para se implantar, né? Se ele é eliminado antes disso, não significa nada para eles. E eu até queria trazer um outro documento do Ministério da Saúde, que é um documento sobre a pílula do dia seguinte, né? O título é Anticoncepção de Emergência, né? E ainda ele fala assim: cabe recordar a questão dos mitos, ele também traz os mitos aqui nesse documento, muitas vezes assimilados pelos profissionais da saúde, como se fossem verdades, embora sem qualquer fundamentação científica. O mais comum distorce por completo o mecanismo de ação, no caso aqui ele está falando da pílula do dia seguinte, né?
E aí ele fala aqui no final, né, que este mito absolutamente inconsistente em cada detalhe ainda persiste entre algumas usuárias e, lamentavelmente, entre profissionais de saúde. Então vejam, existe de fato uma pressão em cima dos profissionais da saúde que vem de lá do Ministério da Saúde, de alguém, né, que foi, né, pago ali para escrever esse documento, né, e de fato, assim, a gente sabe que a ciência tem diversos trabalhos que muitas vezes apresentam, por exemplo, resultados contrários, né? Então, mas essa questão, aí não fica assim a dúvida, precisa de mais estudo para esclarecer. Não, nesse ponto da contracepção, eles são muito incisivos, eles falam que não, que a verdade é essa, e se foi dito antes alguma coisa contrária, que prejudica a implantação, isso aí tá errado, não é mais para acreditar nisso, porque o que vale é o que está sendo dito agora, né? Com base nessa redefinição de gravidez aqui, né? Então, até o próprio livro aqui de embriologia fala, né? Ele traz uma caixinha que fala sobre o DIU, né? O dispositivo intrauterino inserido no útero através da vagina e do colo uterino, geralmente interfere com a implantação, né? Por provocar uma reação inflamatória local. Alguns dispositivos intrauterinos contêm hormônio que interferem com o desenvolvimento do endométrio, de modo que geralmente não ocorre a implantação. O DIU contendo cobre parece inibir a migração tubária dos espermatozoides, enquanto que o DIU contendo hormônio altera a qualidade do muco cervical e o desenvolvimento endometrial, né? Então, de fato, né, a probabilidade de aborto oculto com o DIU hormonal é maior. Né, então, isso consta, né, se a gente pegar os livros de embriologia mesmo, a gente tem aí essas informações, né? Então, assim, eu queria falar isso, sabe? Eu queria falar que essa briga sobre ser abortivo ou não ser abortivo, essa briga vai ser eterna. Vai ser eterna por quê? Porque o Ministério da Saúde falou que não é abortivo. Então quem sou eu para discordar? Gente, quem somos nós para discordar do Ministério da Saúde? Quem somos nós para discordar da Faculdade Americana de Obstetras e Ginecologistas, que emitiu um documento dizendo que a gravidez começa na implantação? Quem somos nós para discordar? Ninguém está falando de vida humana aqui nesses documentos, mas se a gente pega um livro de embriologia, a gente vê que a embriologia ciência responsável por estudar o desenvolvimento humano, fala que no momento da fecundação a gente tem um zigoto, a gente tem uma nova vida humana ali, naquele momento, né? E aí, se a gente for pensar, né, nas diversas teorias, enfim, pode ter qualquer teoria, pode pensar, né, o que quiser, você vai atribuindo para a pessoa se ela merece viver ou se ela não merece viver. Por quê? Porque ela viveu 5 dias, porque ela ainda não se implantou, ou porque ela não tem mais batimento cardíaco, ou porque ela não tem consciência, porque ela não sente dor. Você vai atribuindo, né, a característica que você quer para dizer se aquela vida merece dignidade ou não, né? Então essa discussão sobre o início da vida, ela é complicada nesse sentido, porque de fato não tem consenso. Não tem consenso, porque existem várias teorias, né? Mas o único consenso que a gente tem é esse aqui, que fala que o desenvolvimento humano começa no momento da fecundação. E por que eu vou atribuir dignidade só depois, ou só depois, ou só depois, né? Então, tem muita pressão em cima dos profissionais da saúde, muitos têm medo, muitos não concordam, muitos não entendem, muitos não sabem. Porque tá tão, assim, normal que não é abortivo. Por quê? Porque o Ministério da Saúde tá falando. Então, imagina. Então, é claro que não é abortivo, né? Então, a disseminação da informação é feita de um jeito que as pessoas acreditam que aquilo ali é assim, aquilo ali é verdade, né? Eu queria finalizar aqui essa nossa conversa aqui, citando mais uma vez o Jerome Lejeune, né? Que foi um geneticista que descobriu a síndrome de Down. Né? Então, um grande pesquisador, né? Um grande cientista, né? E ele era pró-vida, ele era católico, ele era pró-vida, ele defendia a vida. E o nome dele era muito cotado para receber o Prêmio Nobel de Medicina, né? Só que naquela época ali, na década de 1970, né, as discussões para a legalização do aborto estavam muito fortes e essas discussões já estavam tomando ali as organizações de saúde,
né, que queriam disseminar o aborto para controle de natalidade e conseguiram, né, porque o aborto está legalizado em muitos países, mas o Jerome Lejeune ele era contra, né, a legalização do aborto. E aí consta em algumas fontes, né, que em um dia que ele foi numa reunião, né, nos Estados Unidos, no Instituto Nacional para a Saúde, né, e aí ele falou, né, lá naquela reunião ele falou, vocês estão transformando este Instituto de Saúde em um Instituto de Morte, né, e aí depois ele se deu conta de que provavelmente aquela postura dele faria com que ele não mais ganhasse o prêmio Nobel, e de fato ele não ganhou o prêmio Nobel, né, e ele era muito geneticista, né, então também é muito influente, né, na ciência, enfim, uma pessoa culta, inteligente e tudo mais, e falava que a vida começa no instante da concepção, quando o óvulo e o espermatozoide se encontram ali, a gente já tem um novo ser humano, né, e a questão do desenvolvimento humano, gente, é assim, né, ele fecundou, aí ele precisa se implantar, depois ele vai nascer, depois ele vai aprender a engatinhar, depois ele vai aprender a andar, e depois ele vai crescer, e o desenvolvimento vai continuando, tem maturação cerebral até os 20 anos de idade, vai continuando o desenvolvimento, né? Mas ninguém fala disso, né? Ninguém fala, né? Então, e ele falava, né? Se um óvulo fecundado não é, por si só, um ser humano, ele não poderia se tornar um, pois nada é acrescentado a ele. Né? Ele é um geneticista e ele sabe do que ele está falando, né? O óvulo fecundado ali, quando tem a fecundação, toda a carga genética consta ali, né? Ali já tem todas as informações, se essa pessoa vai ser loira, morena, se vai ter síndrome de Down, se vai ser obesa, se vai ser diabetes, tá tudo ali. Aquilo ali já é um ser humano, que só vai se desenvolver de acordo com as etapas normais, mas aquilo ali já é, né? Já é um ser humano. Então, como disse ali, a verdade é essa. A verdade é essa, né, gente? Então, só queria finalizar com esse exemplo do Jerome Lejeune. Então, de fato, as pessoas, elas são perseguidas mesmo quando elas escolhem se posicionar também nesse sentido, né? E então é complicado mesmo para quem está na área da saúde, enfim, mas uma vez que nós temos esse conhecimento, a gente precisa disseminar, né? A gente precisa repassar, porque as pessoas têm o direito de saber a verdade, as pessoas têm o direito de saber que existe toda essa manipulação de linguagem. Da mesma forma que tem toda uma mentirada por trás do advento da pílula anticoncepcional, que eu falei também sobre isso naquela outra live que eu fiz, sobre as origens da mentalidade contraceptiva. Se alguém tiver interesse em assistir, essa live tá ali no meu IGTV, né? Também tem um monte de mentira por trás disso, e a mentira continua, né? Porque mais cedo ou mais tarde as pessoas iriam se dar conta dessa questão do efeito anti-implantatório, e a vida humana começa na concepção. Então, obviamente, eles precisariam fazer alguma coisa para modificar ali a manipulação mesmo dos conceitos, para fazer com que a coisa continuasse passando batida, né? Então, é feito toda essa manipulação aqui, assim, as pessoas têm o direito de saber a verdade. E aí, tendo o conhecimento, ela escolhe o que ela quiser fazer da vida dela, de acordo com a consciência dela. Ninguém tá obrigando ninguém a nada aqui. A gente só tá falando sobre o que acontece. A gente só tá repassando uma informação, né? Para levar essa informação para mais pessoas. Porque o que a gente não pode deixar também é as pessoas serem enganadas, né? Que é o que realmente vem acontecendo, né? Com essa questão. Gente, eu acho que é isso, né? Era mais isso que eu acho, assim, que essa questão da manipulação dos conceitos é a base de todo esse problema de é abortivo, de não é abortivo, é aborto oculto, não é aborto oculto. Isso é a base, né? Então, isso precisa ficar claro. Vamos dar uma olhada aqui. Embriões congelados, né? A questão da fertilização in vitro, né? Faz isso, porque você tem um óvulo e um espermatozoide, uma vez que se funde, já tem uma vida humana. E nos processos de fertilização in vitro, né, um embrião vai ser implantado, o outro fica congelado esperando se vai ser implantado ou não. Aí tem um outro embrião que eles classificam como não sendo tão bom assim, porque ele tem características que não são muito boas, daí já elimina.
Enfim, é a manipulação das vidas mesmo, né? Então isso é uma situação gravíssima. E é o verdadeiro holocausto silencioso, porque a quantidade de embriões congelados é absurda, né? E aí, gente, mais alguma coisa? Então, tá, eu vou deixar essa live, sim. Vou deixar ela salva, né? Vou colocar, enfim, no YouTube. Vou ver se eu coloco no meu IGTV também. E aí depois eu vou separar vou fazer, de repente eu faço uma postagem lá no meu blogzinho que eu tenho. E daí lá eu coloco todos esses documentos para quem quiser depois, né, ler, enfim, dar uma olhada, né, nessas definições todas aqui, né? De contraceptivo, abortivo, o que é implantação, o que é contracepção, o que é abortivo. Né? Esses documentos eles estão na internet, né? Em aberto, com acesso, né? Qualquer pessoa que quiser. Mas de qualquer forma eu vou organizar bem certinho esses documentos, as bulas, enfim, né? E vou colocar lá no meu blog, tá? Daí o link vai estar na minha bio ali no meu Instagram, mas eu deixo no story também, eu vou divulgando aí pra vocês, né? E aí é isso, né, gente? É só mais assim pra gente poder também disseminar essa informação. Quando alguém falar que o DIU não é abortivo, né? E vocês tendo posse desses documentos aí para poder argumentar mesmo que existe uma manipulação de linguagem, né? Que a embriologia é muito clara e existe muito consenso a respeito do desenvolvimento humano que começa nesse momento da fecundação. Então a gente precisa também ter esses conhecimentos para poder argumentar e começar a cortar essas mentiras aí, né? Começar a barrar a disseminação dessas informações distorcidas. Tá bom, pessoal? Então tá, acho que é isso. Eu falei que eu ia ser breve, mas eu já tô aqui há 50 minutos. Então acho que a gente vai finalizando, né? Eu agradeço aí a vocês pela presença, pelo apoio, pelo interesse no assunto, né? Deus abençoe muito cada um de vocês, que isso possa ajudar de alguma forma as pessoas, né? E também eu tô aí no Instagram aí, se, né? Quem quiser mais conversar, enfim, tirar dúvida à medida do que estiver ao meu alcance também, eu tô à disposição, tá, pessoal? Um beijo para todo mundo, boa noite, fiquem com Deus, né? E até a próxima. Tchau, boa noite.